entrevistou os candidatos ao governo do Pará e entrevistou também os candidatos do Pará ao Senado. Só que as entrevistas com os candidatos ao Senado, teve a colaboração e participação também do Rômulo Pinheiro, nosso colunista de política aqui da CBN. Tati, bom dia para você. Finalizamos essas rodadas de entrevistas, né? Candidatos do Pará ao Senado também. O que a gente pode falar para o ouvinte com esse encerramento a partir de agora? Bom dia, Max. Bom dia para todo mundo que acompanha a Rádio CBN. Acho que é um momento da democracia, né, em que o Grupo Rede Amazônica, aqui no Pará, representado pela CBN Amazônia Belém, possibilitou ao eleitorado paraense, né, porque também estávamos transmitindo as entrevistas através do nosso canal no YouTube, a possibilidade de entender as propostas, de entender o ponto de vista de cada candidato sobre temas importantes que eles terão pela frente caso sejam eleitos, né? Aquele que for eleito em outubro. Lembrando que no Pará a vaga teremos apenas uma vaga em disputa aí no Senado Federal. A cada 4 anos o Senado renova em 1/3 e aqui no Pará este ano apenas uma vaga para o Senado Federal. Então convidamos todos os candidatos para essa sabatina, para essa conversa. Alguns partidos não retornaram ao nosso convite, os demais mandaram representantes para a reunião onde nós definimos e apresentamos as regras e a ordem de sorteio dessas entrevistas e encerramos, assim, a gente pode avaliar de uma maneira muito positiva esse processo, né? Todos os candidatos, de uma maneira geral, a gente conseguiu garantir que fosse mantido respeito entre eles, né? E eu acho que isso é muito importante, porque a política ela precisa ser debatida no campo das ideias, né? Naquilo que é melhor para o povo do Pará, em específico aqui no nosso estado. Então, a gente entende que é uma contribuição de extrema importância para o processo democrático. Fizemos as entrevistas com todos os candidatos ao governo do Pará, fizemos com os candidatos ao Senado, 7 candidatos ao Senado se disponibilizaram em vir à Rádio CBN, 6 deles compareceram, 1 faltou, mas é importante a gente destacar o seguinte, e reforçar com o eleitor, que ele tem a possibilidade de, através da imprensa, analisar a proposta de cada candidato, que ele tem a possibilidade de, através das redes sociais desses candidatos, poder entender como eles pensam sobre temas muito importantes, sobre como, por exemplo, o desenvolvimento da Amazônia para os seus amazônidas e de maneira sustentável, sem a gente precisar sair derrubando a floresta, queimando, desmatando e fazendo os índices de desmatamento subirem ainda mais. Então, foi uma possibilidade para que o eleitor pudesse entender como cada um pensa e como cada um pensa em agir no Senado Federal, né, em específico dessa sabatina, a partir de janeiro. A gente conseguiu retomar o contato com o Rômulo Pinheiro, que participou dessa rodada de entrevistas dos candidatos do Pará ao Senado. Rômulo, bom dia para você, bem-vindo ao Boletim. Bom dia, meu querido amigo Max Souza, o famoso papai Max Souza, muito obrigado. Eu quero inicialmente esclarecer que, na verdade, agradecer toda a equipe da CBN Amazônia que me deu um suporte para poder participar, em especial para a nossa amiga Tatiane Lobato, que me deu essa oportunidade também de contribuir um pouquinho aí com o processo democrático, fazendo perguntas e questionamentos que também são da população e principalmente para ajudar os eleitores a entender quais são as propostas dos candidatos quando chegarem até aqui em Brasília. A gente sabe que o Senado é uma casa legislativa de representação dos estados, então os debates que se travam lá são de interesse do Brasil inteiro e principalmente, claro, do estado do Pará. Então, assim, eu fiquei muito contente com o convite. Eu acho que a gente conseguiu, então, fazer questionamentos, às vezes um pouco incisivos, porque eram necessários. Alguns candidatos passaram por aqui com propostas totalmente inviáveis, tanto politicamente quanto juridicamente, e isso também foi questionado, isso também foi contraposto aos candidatos. Alguns se saíram aí de uma forma talvez tangenciando a questão principal, mas a gente também compreende e até, claro, a gente não pode fazer nada de exposição do candidato além do que se deve. Então, eu ainda assim, ainda que tenha havido algum candidato ou outros que tenham saído aí pela tangente nas perguntas, mas, em geral, foi muito válido porque nós pudemos perceber um pouquinho mais de quais são as propostas deles. Alguns não apresentaram tantas propostas assim, mas pelo menos foi uma oportunidade do nosso ouvinte conhecer mais a fundo todos os candidatos e poder escolher no próximo
mês de outubro agora, qual seria o melhor candidato para o estado do Pará. Tati, em relação a conhecer a fundo, a estratégia, ela foi muito boa aqui da CBN em relação a falar sobre o plano. Mas qual é o plano? Dá para executar? Não dá para executar? O Rômulo, como ele citou aqui em Brasília, só para deixar você ouvinte bem informado, mais ainda, ele reside em Brasília e estrategicamente, né, trouxe informações e colaborou aí com as perguntas, justamente para saber o que é viável, o que é inviável em relação ao plano de governo, ao plano aí em relação caso os candidatos, ou melhor, o candidato que passou por aqui seja eleito. E Tati, falar sobre o plano, ele foi fundamental porque muitos políticos, principalmente nesse período eleitoral, aproveitam mais para atacar muitos candidatos e a nossa proposta ela foi muito diferente, foi um ponto fora da curva, mas o ponto certeiro, que era falar do que é possível e o que não é possível em cima das próprias propostas dos candidatos. Então, uns desenvolveram e outros talvez não como deveriam. Exatamente. Eu acho que o que é importante é que todo candidato ele precisa ter uma proposta para o seu mandato, né? Seja executivo ou seja, no caso, legislativo. E quando a gente pediu para as assessorias que encaminhassem para a gente as propostas dos candidatos, algumas não encaminharam. E a gente precisou fazer uma pesquisa. Né? Então, a gente trabalhou essas entrevistas em cima de propostas daquilo que esses candidatos estão, abre aspas, vendendo, fecha aspas, para o eleitor. E quando eu digo vendendo é a mensagem que eles estão passando para o eleitorado em relação a esse pleito, mas, ao mesmo tempo, a gente também tocou em questões polêmicas e importantes e necessárias, que são perguntas que o eleitorado gostaria de fazer diretamente para aquele candidato, mas não tem oportunidade porque não vai encontrar todos os dias com o candidato na esquina. Então, a gente também aproveitou para tocar nesses temas polêmicos, tanto com os candidatos ao governo do Estado, quanto com os candidatos ao Senado Federal. E quero aqui agradecer imensamente, em nome do Grupo Rede Amazônica, da nossa equipe da CBN Amazônia Belém, a participação do Rômulo com a gente, o Rômulo que é paraense, mora em Brasília, conhece muito desses bastidores do Congresso Nacional, das discussões que são importantes, tanto que ele traz esses temas para a gente toda semana na coluna Conexão Brasília. E nessa sabatina em especial com os candidatos ao Senado Federal, que trata de uma casa legislativa em que existem debates e pautas extremamente polêmicas, importantes e necessárias, puxando aqui para o nosso lado, para a Amazônia, o Rômulo foi fundamental nesse contexto. Aproveitando também que é da área do direito, também contribuiu significativamente com a gente nos pontos importantes aí, como a questão do Supremo Tribunal Federal. Então, cada candidato pôde colocar a sua ideia, a sua proposta. A nossa missão aqui era, de fato, perguntar, indagar. Se a resposta não ficou bem compreensível, perguntar de novo, e esse é o papel da imprensa. Garantir que o eleitor que nos ouve ou nos assiste através do YouTube possa ter sempre a melhor informação. Rômulo Pinheiro, mais uma vez, em nome da CBN, muito obrigado pela sua participação, conte sempre com a gente e ainda vamos precisar muito de você em Brasília, tá bom? Novamente, eu só que tenho que agradecer por toda a oportunidade e o convite já está feito, quando vierem a Brasília já tem, né, onde ficar e, claro, estou sempre à disposição. É só mandar um contato para mim aqui que a gente está presente aí. Muito obrigado, Tatiane Lobato, novamente, Max Souza, João Vitor, Gilmar Prete, todo mundo aí da CBN. Eu só estendo os meus agradecimentos. Muito obrigado. Perfeito, Rômulo. E Tati, a cobertura eleições 2022 da CBN está apenas começando e é apenas o pontapé inicial, ainda vem muita coisa pela frente. Agora a gente dá sequência na prática para a cobertura do primeiro turno, né? Já estamos organizando a equipe, vamos reforçar o time para que no primeiro domingo de outubro, quando o eleitorado paraense e o eleitorado brasileiro vai às urnas, a gente aqui no Pará possa garantir a melhor cobertura, com a factualidade no ar para o nosso eleitor, para o nosso ouvinte, com os serviços que são importantes para que o eleitor possa votar da melhor maneira, de maneira tranquila. A gente também está numa parceria muito importante com o Tribunal Regional Eleitoral e eu já quero aqui antecipar que na próxima terça-feira nós vamos ter uma entrevista ao vivo aqui na CBN com o diretor-geral do TRE Pará, para que a gente possa conversar sobre os preparativos dessa eleição, né? Tem novidades, esse ano algumas sessões eleitorais terão aí a nova urna, a urna modelo 2020, então o diretor-geral do TRE Pará, Felipe Brito, vai estar com a gente para tirar dúvidas do eleitor e você já pode participar com a gente através do nosso WhatsApp. Ou seja, quem está com a gente está bem informado porque está na rádio que toca a notícia. Perfeito.